Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos nesse momento. Estamos juntos aqui mais uma vez para poder aprender a palavra do Senhor. E o tema da nossa mensagem de hoje à noite, irmãos, será o servo sofredor. Só que essa mesma mensagem nós iremos dividir em duas partes. Na igreja a gente tem pelo menos o benefício, né, de poder estender um pouco o tempo e prender um pouco os irmãos na igreja. Mas aqui, se eu prolongar muito, se passar mais do que 40 minutos, talvez aí você vai ficar tentado de mudar de canal, de ir assistir uma outra coisa e deixar a mensagem para depois. Então, até mesmo para me adaptar a essa realidade e ajudar os irmãos a vencer essa possibilidade, essa tentação, então nós estaremos dividindo essa mensagem em duas partes. Iremos ver uma hoje e é muito provável que no domingo que vem a gente venha dar continuidade. Então, o tema é o servo sofredor. E nós temos como base, irmãos, dessa mensagem, o texto de Isaías, capítulo 53. Por esse motivo, convido aos amados para que abram suas Bíblias nesse texto, onde nós faremos uma leitura introdutória dos versículos de 1 a 6. Isaías, capítulo 53, dos versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos orar, irmãos, neste momento, buscando a direção do nosso Deus para a sua palavra. Oremos. Nosso Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos pela bênção da vida, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de, mesmo com essa dificuldade presente, termos os recursos para que nós possamos aprender da tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus querido, pelo nosso dia, mas acima de tudo, eu te agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Eu te peço, ó Deus, para que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades, sendo a principal delas, ó Deus, para aqueles que infelizmente ainda estão perdidos e escravizados em trevas e pelos seus próprios pecados. Que o Senhor venha falar aos corações e que nós possamos, ó Deus, colher frutos de salvação através das palavras que foram inspiradas pelo Senhor através desse texto de Isaías, capítulo 53. Essa, Senhor, é a oração que o teu servo faz no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, está diante de nós um dos textos mais belos das Sagradas Escrituras. Aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías compartilha conosco, em forma de cântico, o vislumbre que ele teve a respeito do sofrimento de Cristo e do seu padecimento na cruz. Meus irmãos, é inevitável não olhar para esse texto de Isaías 53 e não ser levado automaticamente para o Monte do Calvário, onde Cristo e o seu sofrimento está sendo exposto a todas as pessoas. Mas, meus irmãos, eu acredito que o objetivo do profeta Isaías, ao apresentar tamanho sofrimento do Senhor Jesus Cristo, não era trazer comoção aos nossos corações, muito menos, irmãos, nos levar a ter pena do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, eu acredito, irmãos, que o objetivo do profeta Isaías era mostrar ou dar a possibilidade para aqueles que tivessem acesso a essa profecia, para que pudessem colocar a sua fé em Cristo Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que para muitas pessoas a mensagem da cruz ainda é escândalo, para muitos. Mas para aqueles que creem, irmãos, não é vergonha.
Pelo contrário, é poder, é vida. Então, o profeta Isaías apresenta para nós algumas evidências, alguns detalhes que foram colocados para que as pessoas, os leitores, os ouvintes, viessem a se aperceber que Cristo Jesus é de fato o Messias que Israel aguardava, mas também é o legítimo Salvador do mundo que Deus enviou para nós. E o primeiro desses detalhes, irmãos, para o qual nós iremos dar atenção essa noite, é que Jesus, o servo sofredor, ele seria desprezado. Jesus, o servo sofredor, ele seria desprezado. E isso já fica muito evidente para nós nos primeiros versículos, quando o profeta Isaías ele lança duas perguntas. A primeira delas, quem creu em nossa pregação? Ao mesmo tempo, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? De vez em quando nós, pastores, quando nós introduzimos uma mensagem, quando trazemos mensagens aos irmãos, nós quando paramos, nós ficamos refletindo sobre essa questão. Quem realmente será que prestou atenção na nossa mensagem? Quem realmente deu atenção às palavras e à meditação que foi apresentada? Meus irmãos, isso é algo comum entre nós, até porque nós nos importamos de que vocês ouçam a mensagem do Senhor, sejam alimentados e fortalecidos. E para Isaías não era diferente, só que o seu interesse era um pouco maior, porque Isaías sabia que aqueles que tivessem acesso à palavra do Senhor, às mensagens proféticas a respeito do Messias, a respeito de Cristo, certamente teriam um grande passo aí à frente para poder recebê-lo como Salvador pessoal e ao mesmo tempo para poder ter a salvação da sua vida e isso de forma eterna. Mas irmãos, o profeta Isaías aqui, ele na verdade estava tentando estimular os ouvintes a dar importância às mensagens proféticas que insistentemente foram anunciadas no seu livro. E isso como forma de preparar o coração dos ouvintes, nesse caso Israel, mas também, creio eu, o mundo inteiro, para a vinda do Messias. Nós sabemos, irmãos, que as profecias do Senhor não foram dadas de forma particular pelos homens. Nós sabemos que as profecias elas não são produzidas por vontade humana, mas sim de uma forma inspirada pelo Espírito de Deus, que vem usar homens para que possa revelar a vontade do Senhor de forma profética. Mas, diante dessa grande generosidade de Deus, infelizmente, muitas pessoas não têm dado a atenção à mensagem do Senhor através da sua palavra. E com relação às profecias, falando sobre o Messias, falando sobre Cristo, é evidente que as pessoas realmente não têm dado muita atenção. E isso de uma forma muito triste e infeliz. Se as pessoas, irmãos, se realmente se apercebessem, se as pessoas dessem atenção às profecias messiânicas, elas já teriam percebido que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias de Israel, já veio, ele já foi morto, já foi sepultado, ele já ressuscitou, ele já subiu para o céu de forma exaltada e brevemente ele estará voltando. Se as pessoas realmente dessem a atenção às mensagens proféticas da cruz, eles realmente já teriam crido em Jesus como seu Salvador. E é justamente para essas displicentes pessoas que vem a repreensão do profeta de Deus através dessas perguntas. Primeiro, porque desprezam as profecias a respeito de Cristo. Quem creu em nossa pregação? Isaías aqui estaria repreendendo as pessoas que de forma displicente não dão atenção às profecias relacionadas a Cristo. Meus irmãos, existem várias profecias que foram dadas a respeito do Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, por exemplo, nós podemos ver inúmeras profecias, como Isaías capítulo 7, versículo 14, quando diz ou quando anuncia o seu nascimento virginal. O Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que lhe chamará Emanuel. É isso que nós podemos ver nesse texto de Isaías 7,14. Por sua vez, nós também temos no livro de Isaías a profecia de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, onde anuncia o início do ministério do Senhor Jesus Cristo na Galiléia dos gentios. Nós também temos, irmãos, em Isaías 9, 6, aqueles que seriam os atributos do rei.
E como nós poderíamos esquecer desse texto tão clássico, né? Onde diz que Jesus seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Algumas pessoas até mesmo têm um quadro de Isaías 9:6 ali na sua sala, mas muitos que infelizmente até mesmo possuem esse quadro não estão se apercebendo das mensagens importantes, das verdades profundas que há por trás dessa profecia. Ao mesmo tempo, em Isaías capítulo 9, versículo 11, nós temos ali a verdade profética de que Jesus, o Messias, viria da descendência de Davi. E poderíamos, irmãos, somar a essas profecias muitas outras, como Miqueias capítulo 5, versículo 2, onde anuncia a cidade de forma muito específica onde o Salvador do mundo iria nascer. E a cidade era Belém, onde Jesus nasceu. Ao mesmo tempo, poderia citar Salmos 41, versículo 9, que anuncia que o Messias seria atraído por um dos seus amigos mais íntimos. Poderia também citar Zacarias capítulo 11, versículo 12, onde diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Poderia citar Salmos capítulo 22, onde as suas vestes, irmãos e pés, as suas vestes seriam repartidas e as suas mãos e pés seriam transpassados. E também Salmos 16, versículo 10, assim como vimos hoje pela manhã, onde anuncia que o Senhor Jesus Cristo não ficaria na morte, mas ele seria ressuscitado. Meus irmãos, se nós fôssemos citar todas as profecias messiânicas que já foram cumpridas por Cristo Jesus, certamente nós iríamos precisar de muito tempo aí. Na verdade, nós iríamos precisar de uma série de mensagens, quem sabe lá na frente nós podemos até mesmo estudar sobre isso. Mas a questão principal que gostaria que você desse atenção essa noite é que o fato de Cristo já ter cumprido muitas profecias, o fato de estar apresentada a nós de forma tão clara, poderia trazer grandemente a possibilidade para aqueles que estão em busca da verdade de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E diante dessa questão, diante das profecias que foram cumpridas de forma precisa pelo Senhor Jesus Cristo, logo eu penso numa pergunta: como que pode o mundo continuar desprezando o Senhor Jesus Cristo, apesar de ele ter cumprido de forma precisa todas as profecias que foram relacionadas a ele? Meus irmãos, essa é a mesma pergunta que Isaías estaria se fazendo no começo deste capítulo. Quem creu em nossa pregação? Como pode vocês ainda não ter dado atenção às mensagens proféticas que foram anunciadas a respeito de Cristo? Como pode você não ter dado ou não ter percebido que Jesus cumpriu todas as profecias até aqui a respeito do Filho de Deus, o Salvador do mundo, que ele enviaria a este mundo? Como pode? Meus irmãos, o segundo motivo da repreensão do profeta Isaías era para aqueles que também estavam desprezando o poder divino que há em Cristo. Então, em primeiro momento, com a sua primeira pergunta, quem creu em nossa pregação, Isaías estaria repreendendo aqueles que não estavam dando atenção ou não dariam atenção às mensagens proféticas a respeito de Cristo. Mas a segunda pergunta que ele faz nesse versículo 1, a quem foi revelado o braço do Senhor, há uma forte indicação de que ele estaria repreendendo aqueles que ainda desprezam o poder divino que foi demonstrado por Cristo. Aqueles que não dão atenção às palavras de Deus, irmãos, dificilmente conseguiriam se aperceber dos seus poderosos feitos. E isso é algo que deve ter impressionado o profeta Isaías. Porque como nós não podemos reconhecer o poder de Deus em Cristo Jesus? Como que o mundo ainda não conseguiu se aperceber do poder de Deus que está em Cristo Jesus? Meus irmãos, como não reconhecer o poder de Deus em Cristo no seu nascimento virginal? Da mesma forma, como que nós não poderíamos reconhecer o poder de Deus através da sua palavra, nas palavras de autoridade que Cristo muito bem citou em várias passagens e várias histórias, como nós podemos verificar nos evangelhos? Como não ver o poder de Deus nas curas que Jesus realizou? Como que as pessoas conseguem desprezar o poder de Deus na autoridade que Jesus demonstrava para com os demônios, até mesmo para com a própria natureza? Meus irmãos, como que as pessoas ainda, como que o mundo ainda
consegue desprezar o poder de Deus em Cristo Jesus, mesmo que ele já tenha vencido a morte. Então são todas essas demonstrações de desprezo, de displicência, que levaram o profeta Isaías, creio eu até mesmo de uma forma indignada, a levantar essa pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? É impressionante, irmãos, o fato de o mundo ainda não ter se apercebido deste enorme poder. Porque este é o mesmo poder que nós anunciamos por meio do Evangelho. Porque como Paulo bem diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aqui nós também poderíamos trazer uma pergunta: como pode o mundo continuar desprezando a Cristo apesar de tanto poder que ele demonstrou? Temos duas perguntas importantes. Como pode o mundo continuar desprezando Cristo, apesar de ele ter cumprido de forma precisa todas as profecias messiânicas ao seu respeito? Como pode o mundo continuar desprezando a Cristo, apesar do enorme poder divino que ele demonstrou enquanto esteve aqui? Mas Isaías, irmãos, ele traz a resposta dessas perguntas. Ele explica o porquê de tamanho desprezo. Os homens desprezam a Jesus por causa da sua aparência. Os homens desprezam a Jesus por causa da sua aparência. Veja comigo o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Meus irmãos, os judeus em especial, eles criaram uma expectativa muito equivocada a respeito de Cristo, a respeito do Messias. Porque eles imaginavam que o Messias ele viria de uma forma esplendorosa. Quem sabe até mesmo nascendo em um palácio cercado de pessoas, talvez recebendo uma grande pompa como um rei da época poderia receber. Mas irmãos, como nós sabemos, Jesus ele veio ao mundo da forma mais simples e humilde que alguém poderia nascer. Jesus ele nasceu em uma família pobre da região de Nazaré. Em vez de um palácio, ele nasceu em um estábulo. Jesus não esteve cercado de servos no seu nascimento, mas ele estava cercado por animais. Ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus, ele se apresentava de forma humilde. E é por esse motivo que o profeta Isaías ele faz essa analogia aí no versículo 2, ao dizer que ele foi subindo como um renovo. E aqui, meus irmãos, a ideia seria o seguinte: ele estaria dizendo ou ilustrando a seguinte ideia. Vou tentar apresentar isso com uma ilustração. Como eu já tenho falado para os nossos irmãos aí da igreja, eu tenho tentado me esforçar a ser um bom jardineiro, né? E de vez em quando eu tento aí colocar algumas sementes de árvores, de frutos principalmente, e eu fico ansioso por demais. Eu fico analisando todos os dias, quando coloco água, quando coloco alguma coisa para fortificar a planta, a semente, eu fico analisando ali se está saindo algum broto, se está crescendo. Por exemplo, recentemente eu plantei uma semente de caju e para minha alegria essa planta começou a crescer e está bonita até. Mas irmãos, ao mesmo tempo que eu estou dando muita atenção para essas plantas, para essas sementes, para esses frutos que tenho plantado, ao mesmo tempo eu não consigo dar a atenção àquelas ervas daninhas, aqueles matos, aquelas plantas que são comuns, que crescem em qualquer calçada, que crescem em qualquer ambiente. Eu não dou a mesma atenção. Na verdade, eu nem ligo para eles. E aqui, irmãos, Isaías estaria dizendo apresentando exatamente essa mesma situação. Porque enquanto os homens estavam esperando o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo vir de uma forma pomposa, eles não haviam prestado atenção que o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele já tinha nascido e estava ali de uma forma bem humilde, esperando o tempo em que Deus iria despertá-lo para poder cumprir o seu ministério. Os homens, irmãos, o olhavam como uma hortaliça, sem qualquer beleza, sem qualquer tipo de formosura, sem dar a devida importância. E eu creio que isso também esteja relacionado à sua própria aparência.
Porque, como sabemos, irmãos, Jesus ele se apresentava como um humilde galileu vindo da cidade de Nazaré. Ele foi reconhecido como nazareno, não se esqueça disso. Cristo ele se vestia humildemente, ele não se vestia com trajes reais, como alguns iriam imaginar a respeito do Messias. E é provável que por muitas vezes Jesus se apresentou às pessoas como um andarilho, com os pés e até mesmo a sua cabeça sujo de pó, por causa das várias localidades que ele andava, e até mesmo com uma face marcada, cansada pelo sol escaldante, que por muitas vezes ele teve que suportar devido ao seu ministério. Então, irmãos, ao mesmo tempo, Jesus ele também se apresentava na companhia de homens humildes. E quem daria importância a homens, principalmente a pescadores da Galiléia naquela época, homens sem estirpe, homens sem requinte, homens sem importância, homens sem vanglória. É interessante que o próprio Natanael, na ocasião que Felipe estava testemunhando ali a respeito de Cristo, isso bem no início do seu ministério, lá de acordo com João, capítulo 1, versículo 46, ele apresentou essa questão, né? Ao fazer a seguinte afirmação: como pode vir alguma coisa boa da região de Nazaré? Veja a impressão que os judeus tinham a respeito daquela localidade e das pessoas que dali vinham. Como pode vir alguma coisa boa da cidade, da região de Nazaré? Então, irmãos, essa era a mesma impressão. Este era o mesmo desprezo que Isaías estava apresentando a respeito de Cristo Jesus. Jesus ele seria desprezado pela sua humildade, pela sua fisionomia. Jesus seria desprezado por causa da companhia que ele tinha ao seu lado. Jesus ele estava sendo muito desprezado. E por terem desprezado a sua palavra, por terem desprezado o seu poder, por terem desprezado a sua aparência, Isaías ele conclui essa sessão aqui fazendo a seguinte afirmação no versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus era o mais desprezado e rejeitado entre os homens. E meus irmãos, ao analisar a história de Cristo, ao se atentar aos evangelhos, nós iremos perceber que não havia nenhum tipo de exagero nas palavras do profeta Isaías. Porque Jesus, irmãos, de fato foi o mais desprezado entre os homens. Jesus, ele foi desprezado pela sua família. Lembre-se que os seus irmãos não criam nele, pelo contrário, até mesmo em alguns momentos se tornaram pedra de tropeço. Lembre-se que Jesus ele foi desprezado pelos seus conterrâneos, lá da Galiléia, da cidade de Nazaré, o que levou ele até mesmo a afirmar em alguns momentos que o profeta não tem honra, senão na sua própria terra. Jesus ele foi desprezado pelas autoridades, porque lembre-se que Pilatos, Herodes, até mesmo os membros do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, eles rejeitaram, eles desprezaram a Jesus. Jesus foi desprezado pelos seus compatriotas, os mesmos que pediram a sua crucificação e os mesmos que nem sequer cogitaram da sua linhagem, como o próprio profeta Isaías coloca nesse texto. Jesus ele também foi desprezado pelos estrangeiros, porque lembre-se que os romanos foram os principais responsáveis da sua crucificação e também do seu castigo, como vamos ver daqui a pouco. Jesus ele foi desprezado por aqueles que olhavam ele na cruz, os mesmos que meneavam a sua cabeça como sinal de reprovação para aquilo que viam. Jesus ele também foi desprezado pelos ladrões na cruz, os mesmos que caçoavam e ridicularizavam, dizendo: desce da cruz, Jesus, salva-te a ti e também a nós. Jesus, irmãos, ele foi desprezado pelos seus amigos e por seus discípulos, porque lembre-se que ele foi abandonado, ele foi até mesmo negado. Os discípulos, inclusive Pedro, ou principalmente Pedro, negaram que o conheciam. Jesus, ao mesmo tempo, foi desprezado por mim, porque durante boa parte da minha vida eu desprezei a mensagem de Deus. Durante boa parte da minha vida eu desprezei o poder do Senhor. Durante boa parte da minha vida eu desprezei que Jesus era o meu Salvador. Mas isso não é algo particular. Isso não é algo que somente eu fiz. Porque você deve, essa noite, reconhecer que também durante boa parte da sua vida você o desprezou pelos mesmos motivos.
Mas, irmãos, algo que nós devemos considerar nessa noite, como salvos em Jesus Cristo, é que talvez em alguns momentos nós continuamos desprezando o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E isso principalmente quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade do Senhor. E de fato, isso faz com que Jesus seja o mais desprezado entre os homens. E para você, hoje à noite, que infelizmente continua rejeitando, desprezando, ignorando o Filho de Deus, a pergunta que eu vos faço essa noite é: até quando você continuará desprezando o Senhor Jesus Cristo? Até quando você continuará ignorando a sua palavra? Até quando você continuará rejeitando o seu poder e até mesmo a sua fidelidade com relação às profecias sagradas? Até quando você continuará virando o seu rosto para poder o ignorar? Até quando? Essa é uma pergunta que você deve se responder de uma forma profunda e até mesmo de uma forma rápida, ligeira. Porque Jesus, o desprezado, ele subiu para o céu exaltado. E é nessa mesma exaltação que ele retornará um dia para buscar apenas aqueles que creram e deram atenção à sua palavra. Por sua vez, irmãos, na continuação do texto, Isaías apresenta até mesmo um bom motivo do porquê nós devemos crer em Jesus, do porquê nós devemos dar atenção para Ele como nosso legítimo e único Salvador. E aqui nós temos o segundo detalhe que é apresentado por Isaías nesse texto. Pois veja comigo o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O segundo detalhe, irmãos, que é apresentado por Isaías nesse texto, é que Jesus, o servo sofredor, ele levaria sobre si as nossas dores. Dois detalhes importantes já foram apresentados. Primeiro, Jesus, o servo sofredor, seria desprezado. E de fato, mais uma vez, ele foi o mais desprezado entre os homens. O segundo detalhe que levaria as pessoas a crer, que levaria as pessoas a prestarem atenção na mensagem profética e messiânica de Jesus, é que o servo sofredor levaria sobre si as nossas dores. Isaías, nesses versículos, irmãos, estaria prevendo o martírio do Senhor Jesus Cristo, mas também a causa deles. Primeiramente, precisamos definir o que Isaías queria dizer a respeito das dores e enfermidades que ele leva sobre si, que no caso Jesus levou sobre si. E aqui nós temos duas possibilidades viadas, ok? A primeira delas, irmãos, trata sobre as nossas máculas. Mais especificamente, trata sobre a realidade do nosso pecado sendo imputado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E nessa época, nesse dia em específico, é importante nós lembrarmos dessa mensagem. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Sobre ele foi imputado o nosso pecado, pois assim como ocorria nos tempos antigos, onde um animal era sacrificado de forma substitutiva para poder trazer a expiação dos pecados, houve a necessidade de Jesus morrer para fazer a expiação dos nossos pecados. Mas também, claro, obviamente, do mundo inteiro. É por esse mesmo motivo que João Batista, ao vê-lo, ele afirmou de forma muito entusiasmada, né? João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Irmãos, como estamos dentro do contexto da Páscoa, nós devemos também nos atentar a alguns detalhes a respeito disso. É por esse motivo que eu peço aos amados, marquem as suas Bíblias aí em Isaías capítulo 53, mas veja comigo o que diz o texto de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós não iremos ler todo o capítulo, não se preocupe, vamos apenas sinalizar alguns versículos para saber alguns detalhes a respeito desse Cordeiro Pascal, que foi apresentado por Moisés na ocasião da saída do povo do Egito, mas que claramente traz um símbolo aí a respeito do Senhor Jesus Cristo. Pois veja comigo que Moisés, em suas orientações, no versículo 5, ele dá a seguinte orientação, versículo 5, Êxodo capítulo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Perceba aí que na orientação que Moisés deu ao povo, o cordeiro ele teria que ser perfeito.
E qualquer tipo de debilidade, qualquer tipo de imperfeição, e isso iria desqualificar a oferta. Não poderia ser apresentada. Até mesmo, irmãos, porque tem um simbolismo importante aí, que apenas por meio de um inocente ou alguém perfeito poderia se fazer a expiação. Agora, no versículo 7, veja o que Moisés, ou a orientação que Moisés traz para os israelitas. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Aqui, meus irmãos, diz que depois de imolado, o sangue deste mesmo animal que foi sacrificado deveria ser aspergido ou colocado nos umbrais e nas vegas das portas. E para aqueles que conhecem a história, sabem que o sinal do sangue trouxe a possibilidade de os israelitas serem salvos da morte. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 46. E esse aqui é realmente muito impressionante. Versículo 46, Êxodo capítulo 12, no versículo 46. Pois diz o seguinte: o cordeiro há de ser comido numa sua casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis ossos nenhum. Não deveria se quebrar os ossos deste animal. Não deveria se quebrar os ossos desse cordeiro. É impressionante, meus irmãos, os detalhes das Sagradas Escrituras, e eu já tenho dito isso para os irmãos. A palavra de Deus ela é tão detalhista, ela é tão especial, que ela apresenta evidências tão claras, tão objetivas, que para algumas pessoas parecem ser algo complexo, ou até mesmo em alguns casos desnecessário, mas toda a palavra do Senhor é inspirada e importante para nós. É através desses pequenos detalhes que nós podemos, mais uma vez, comprovar que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi aquele que Deus enviou para o mundo para poder fazer a expiação do pecado, e isso do mundo inteiro, inclusive de nós mesmos. Porque nós, analisando a palavra de Deus, nós iremos perceber que Jesus também, ele cumpriu essas profecias de forma muito específica. Por exemplo, Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer que Jesus ele não cometeu pecados, nem dolo algum se achou na sua boca. Em tudo Cristo foi tentado, mas tudo isso sem pecado. Ou seja, Jesus era perfeito, Jesus era imaculado, nele não havia pecado. E isso certamente iria trazer credibilidade para que ele pudesse trazer a expiação para o mundo inteiro, sendo o nosso Cordeiro Pascal. Ao mesmo tempo, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João ele faz a seguinte afirmação: se, porém, andarmos na sua luz, como ele está na luz, nós manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, eu tenho de alguma forma tentado evitar muitos simbolismos, muitas analogias, até porque as pessoas um pouco extrapolam a respeito dessa questão. Mas é inevitável não ver um texto como esse do capítulo 12 e não se lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Na verdade, todas essas coisas, tudo aquilo que aconteceu no passado, trazem um símbolo direto para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos considerar aquele animal que Deus matou lá no início de Gênesis, ainda no Jardim do Éden, certamente este animal estaria apontando para Cristo. Porque da mesma forma como Deus teve que matar aquele animal para cobrir o pecado de Adão e da sua família, ao mesmo tempo, Deus teria que trazer esse sacrifício de Cristo para o mundo para que esse mesmo mundo pudesse ser coberto do seu pecado. Ao mesmo tempo, devemos lembrar daquela história fantástica de Abraão e seu filho Isaque, quando ele estaria apresentando o seu único filho para poder ali apresentando-o como sacrifício. E, irmãos, é inevitável não lembrar de Cristo Jesus nessa situação, onde o próprio Deus estaria entregando o seu Filho por amor à humanidade, para que ele pudesse ser sacrificado e aí fazer a expiação do pecado do mundo inteiro. Lembre-se de João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, claro, para fechar a nossa ideia a respeito disso, eu gostaria também de apresentar o importante detalhe
ou uma clara evidência de que Jesus é aquele que cumpriu as profecias messiânicas e que de fato é o legítimo Filho de Deus e Salvador do mundo. Por isso, abra sua Bíblia aí, rapidamente, em João, capítulo 19. Vamos voltar daqui a pouco para o texto de Isaías 53, mas veja comigo o detalhe de João, capítulo 19, dos versículos de 31 a 37. João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, e aqui, claro, está falando dentro daquele contexto da crucificação, mais especificamente depois que o Senhor Jesus Cristo foi declarado morto, continuando no versículo 32, o João vai dizer, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, está se referindo aos ladrões que estavam ao lado de Cristo, e ao outro que tinham com ele sido crucificados. E aí vem o versículo 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Aí, na continuação do texto, João ele vai apresentar a seguinte verdade. Mas um dos soldados que abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aqueles que transpassaram. Meus irmãos, são esses pequenos detalhes que as pessoas não dão atenção, que comprovam, que deixam claro que o Senhor Jesus Cristo cumpriu as profecias. Que ele era o Messias, sim, que o mundo estava aguardando, que Israel estava aguardando, que ele é o legítimo e verdadeiro Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Perceba, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo atendeu todas essas exigências, e é por esse motivo que os seus servos, convictos dessa verdade, afirmavam palavras como a de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado e sacrificado como expiação dos nossos pecados, mas também do mundo inteiro. E é isso que o profeta Isaías estava se referindo, ao dizer que ele levou sobre si as nossas dores, mas também as nossas enfermidades. Mas como disse no início deste ponto, nós temos uma segunda possibilidade aqui, para trazer essa ideia que Isaías estava apresentando ao se referir de enfermidades e de dores. Então, em primeiro momento, entenda que o Senhor Jesus Cristo estava levando sobre si o nosso pecado como Cordeiro Pascal. Ele estava fazendo a expiação do nosso pecado quando Deus imputou o nosso pecado sobre ele. Já o segundo significado, irmãos, trata sobre as nossas máculas. Mas aqui estaria trazendo mais a ideia de hematomas, contusões, e isso causado pelo julgamento contra o nosso pecado. Em primeiro momento, Jesus leva sobre si o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, por causa do nosso pecado, ele também padeceu de dores, hematomas, contusões, que foram ocasionados ou vieram em consequência pelos nossos próprios pecados. A ideia aqui é muito simples, meus irmãos. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, os nossos traumas, os nossos hematomas e contusões que seriam destinados a mim, mas também a você, como consequência do pecado. Eu não sei, irmãos, se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu muitas vezes. De você receber a culpa por causa de outra pessoa, ou quem sabe nessa situação aqui, você apanhar por causa de outra pessoa. Eu, quando criança, como os irmãos bem sabem, já tenho compartilhado, eu aprontava muito. Mas tinha algumas vezes que eu ficava quietinho, eu ficava na minha. E acabei, por infelicidade, sofrendo ou padecendo, apanhando de meus pais, da minha avó, mas por culpa de outras pessoas.
E eu me lembro muito bem que naquelas ocasiões eu ficava revoltado, eu ficava indignado. Poxa vida, como posso estar sofrendo, como eu posso estar apanhando por culpa de outro? E talvez, irmãos, essa era a imagem que Isaías estava querendo apresentar para Israel, mas também para o mundo inteiro, para nós também. Que Jesus, ele estava padecendo por causa de outras pessoas. E neste caso, cada um de nós. Eu não sei, irmãos, se você consegue ficar tocado. Eu não sei se você consegue perceber essa situação. Porque Jesus ele estava padecendo por minha culpa, mas também por sua culpa. Era justamente essa imagem que Isaías estava expondo a respeito de Cristo, que ele sofreu e padeceu por nossa causa. Ele não fez nada de errado, mas ele pagou por aquilo que nós havíamos feito. Meus irmãos, tanto é que no versículo 5 ele afirma, de uma forma bem objetiva, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, mas também moído pelas nossas iniquidades. Jesus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, mas ele também foi moído pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, essa parte me chamou muita atenção. Porque essa expressão que Isaías está usando, que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, é uma expressão muito forte, é algo muito profundo, é algo muito sério. E se nós observarmos bem a história do servo sofredor, nós logo iremos perceber, irmãos, que o nosso pecado infligiu ao Senhor Jesus Cristo muito, mas muito sofrimento. Meus irmãos, eu posso perceber claramente que os meus pecados estavam nas correntes e porretes que foram usados contra o Senhor Jesus Cristo ainda no jardim do Getsemane. Eu posso observar claramente que os meus pecados estavam nas tapas e nas cusparadas que foram lançadas contra a sua face. Os meus pecados, irmãos, estavam nos socos que inchavam os seus olhos e também afetavam o seu maxilar. Os meus pecados estavam nas varas que violentamente iam contra a sua cabeça. Os meus pecados, irmãos, ao mesmo tempo estavam no chicote e nas lâminas que rasgavam e moíam o seu precioso corpo. Os meus pecados, irmãos, estavam nos espinhos que foram encravados em sua cabeça, fazendo-o derramar sangue e sentir uma dor alucinante. Ao mesmo tempo, meus irmãos, eu reconheço que os meus pecados estavam nos pregos que vazaram seus tornozelos e as suas mãos, lhe causando uma dor sobre-humana. Dor essa que nem eu, nem você estaria pronto para suportar. O meu pecado estava na cruz, meus irmãos, que fez com que Jesus suportasse um peso que eu não estava pronto para suportar. O meu pecado foi lançado sobre o meu amado Senhor Jesus Cristo, porque somente dessa forma Ele poderia me salvar. Meus irmãos, Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Ele, que foi justo e santo a sua vida inteira em todo o seu proceder, ele foi julgado pelos homens por causa do nosso erro, por causa da nossa culpa. Porque, como bem diz Isaías no versículo 5, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. E é interessante a ideia que o profeta Isaías apresenta para nós aqui. Porque ele dá a entender, irmãos, que aquelas pessoas que estavam na cruz, reprovando, desprezando Jesus, chegaram a acreditar que aquele julgamento intenso que estava sobre ele era por causa da sua própria culpa, ou seja, era como se Jesus tivesse cometido um erro grave, tivesse cometido um pecado grave, e é por esse motivo que o Senhor Deus estava sendo tão forte contra ele, estava pressionando tão forte, estava depositando uma ira tão grandiosa sobre aquele homem. Mas tanto eu quanto você, nós sabemos que não era por causa de um erro que ele tinha cometido, ou por causa de algo errado que ele havia feito, mas nós sabemos que a ira de Deus estava naquele momento sobre Jesus por minha causa, mas também por sua causa. A culpa era nossa. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo suportou tamanho sofrimento na cruz por amor de mim e por amor de você.
e isso de uma forma voluntária. A minha culpa e o meu pecado ele levou sobre si, porque ele me amou. Jesus, naquele momento, meus irmãos, ele pagava o preço que Deus impôs para poder me reconciliar com ele. Ao mesmo tempo, essa reconciliação se tornou possível para você por causa do preço que o Senhor Jesus Cristo pagou naquela cruz. E aí está o grande amor que Jesus, o servo sofredor, demonstrou por mim e por você. Porque mesmo ciente do tamanho sofrimento que lhe seria imposto por Deus, ainda assim o Senhor Jesus Cristo se voluntariou para poder sofrer. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é isso que Isaías está apresentando para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa entender que por meio das feridas que foram abertas no corpo de Jesus, o seu sangue, que foi exalado, poderia curar as nossas feridas. O sangue de Jesus, irmãos, era o antídoto para o nosso pecado. E somente por meio do derramamento do seu sangue que nós poderíamos ser perdoados, justificados e, ao mesmo tempo, poder nos reconciliarmos com Deus. Até porque essa é a verdade importante que Isaías apresenta no versículo 6. Pois ele vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o servo sofredor, Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, Jesus, o servo sofredor, foi o mais desprezado pelos homens. Mesmo que tenha demonstrado tanto amor por cada um de nós, por cada um daqueles que, infelizmente, continuam o rejeitando. O Senhor Jesus Cristo, ele provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a pergunta que vos faço, para que nós possamos terminar essa mensagem, é: o que você fará com essa notícia? O que você fará com essa mensagem? O que você fará diante dessas verdades? Você continuará o desprezando? Você continuará o ignorando? Você continuará rejeitando? Você continuará desviando o seu rosto da cruz de Cristo, o servo sofredor? Meus irmãos, a minha recomendação é que nós, como crentes em Cristo, nós possamos valorizar ainda mais aquilo que Cristo fez por nós. Ao mesmo tempo, a minha recomendação para você, essa noite, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, é que você deixe de o desprezar. Que você busque a verdade das Sagradas Escrituras, porque certamente você perceberá que Jesus cumpriu com exatidão tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. E se você comprovar isso, a minha esperança é que você, de uma vez por todas, não rejeite mais, mas que se entregue, recebendo como o único e legítimo Salvador da sua vida. E assim, nós terminamos essa mensagem e busquemos ao Senhor através da oração. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai Santíssimo, por essa mensagem que nos traz, ó Deus, e demonstra o verdadeiro amor que o seu Filho Jesus Cristo sentiu por nós naquela cruz. O servo sofredor, ele padeceu, ele sofreu para nos trazer vida, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que a nossa reconciliação com o Senhor pudesse ser efetuada. E nós te louvamos, ó Deus, porque um dia, através do teu Espírito Santo, o Senhor pôde nos convencer do pecado, do juízo e nos direcionar para a cruz, para que, de uma forma arrependida, nós pudéssemos buscá-lo como nosso Salvador pessoal. Ao mesmo tempo, Senhor, eu oro nesse momento por aqueles que, infelizmente, continuam desprezando o Senhor. Para que o Senhor possa, através dessa palavra, através da tua mensagem, através do teu Espírito Santo, convencê-los do mesmo jeito que o Senhor convenceu a cada um de nós. E que, através deste convencimento, essas mesmas pessoas, ó Deus, estejam prontos a reconhecer e a valorizar
o grandioso amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós naquela cruz. Essa, Senhor, é a oração que o teu servo faz, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos, e que através dessa mensagem o seu coração possa ter sido edificado, mas ao mesmo tempo que possa ter sido despertado para dar o valor e a importância que o servo sofredor, Jesus Cristo, realmente requer de cada um de nós. Na semana que vem nós continuamos e que Deus possa vos abençoar conforme a sua vontade.